Queria convidar vocês a fechar os olhos mais uma vez, para nós orarmos pelo início da palavra. Senhor, nós colocamos, Pai, nosso coração neste momento nas Tuas mãos, nossa mente, nossa atenção, tudo. Pai, nós consagramos, dedicamos a Ti toda a nossa atenção, tudo aquilo que está nesse momento em nossas mentes é apenas ouvir e degustar a Tua palavra, para meditar nela e aprender com ela. Que nós possamos sair daqui edificados, Pai, como fomos também, como podemos glorificar o Teu nome nesse momento de louvor e adoração que tivemos, e também estamos edificados nesses momentos, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, de mais uma vez. Pastor Marcelo, pastor Adriana, ainda estão lá de quarentena, né? Eles estão hospedando um sobrinho, e o sobrinho testou positivo para Covid, ele está bem, estão todos bem, mas acharam por bem ficar ali, né, o tempo de quarentena adequado, né, preservar a igreja, e por isso não estão conosco. E o pastor Fabiano e o pastor Etel estão viajando, merecido descanso, né, que desfrutem bem aí o merecido descanso de alguns dias. E assim estamos aqui nós. Querido, hoje pela manhã, Deus falou muito conosco. E eu espero que fale novamente assim, aos que estão aqui, aos que estão em casa, né, assistindo, participando conosco deste culto. E eu queria começar. Eu falei que talvez não contasse essa parte de manhã, mas eu orei e senti paz de contar, né, também à noite. É uma parte mais íntima, e como vai ficar pela eternidade aí gravado na internet, a gente fica com um pouco, né, de receio, mas Deus testificou que sim, é para compartilhar. Quantos se lembram de quando, alguns anos atrás, eu compartilhei uma palavra num encontro de carnaval, lá no sítio Saramandaia, em que eu contei basicamente a história da minha vida. E a palavra era sobre ligar os pontos, né? E contei como o Senhor me alcançou na faculdade e me deu, assim, eu tive uma infância com um certo sofrimento pela separação dos meus pais. Depois veio a conversão na faculdade e várias coisas acontecendo, né, de situações em que Deus agiu. Quantos lembram dessa palavra? Levanta as mãos. Muita gente, assim como de manhã. Pois é, ali eu contei uma história, né, que eu orei muitas vezes, né? Eu chorei. O tema da minha infância foi a separação dos meus pais, no dia 24 de agosto de 1974, mais de 47 anos atrás. Eles tiveram a primeira discussão, né, a primeira briga, e nunca mais foi a mesma coisa, até que culminou com meu pai saindo de casa, se separando. E eu me lembro dos 8 até lá pelos 12, 13 anos, eu me lembro de várias vezes eu subindo em cima da casa, chorando muito. Eu era uma criança, não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Apesar de ter ido numa EBF, de uma família que morava de portão comigo em frente, que me convidou, e eu fui muito abençoado ali. Ali eu comecei a conhecer Jesus, né? E eu orava muito, chorei muito. E eu olhava as famílias unidas, né, nas casas. Eu me lembro de um fim de ano que eu vi uma família celebrando com músicas altas e alegria ali. Na minha casa nada, apenas, pelo menos para mim, era uma tristeza. E aquilo ali foi me remoendo, né, até que eu me converti na faculdade e Deus foi tratando. Uma vez eu estava orando lá na faculdade, depois de convertido, e o Senhor falou comigo, eu estava lá na cama, eu lembro direitinho, eu estava sozinho no apartamento lá de alunos, que moravam 6 no mesmo apartamento, e no mesmo quarto eu e mais um. Mas eu estava sozinho ali, eu ajoelhado, orando. Eu tinha meus
anos, 20 anos, 20 para 21. E eu lembro que eu orei e falava, Senhor, por que eu sofri tanto, né? Eu ainda estava muito sofrido. E eu lembro que eu comecei a chorar, chorar. E eu lembro que o Senhor falou comigo assim, todas as vezes que você subia naquela laje, né, que não era telhado, era uma laje, e orava, eu estava do teu lado chorando contigo. Isso foi muito forte para mim, né? E por algum motivo, ele não me disse, mas por algum motivo eu sabia que eu não podia, que ele não quis fazer nada naquele momento. Não era propício. E me ver sofrer também foi muito difícil para ele. Ele deixou claro assim, eu estava chorando contigo. Mas eu não estava sozinho como eu achava que estava às vezes. Eu lembro que eu subi em cima da casa, eu deitava, assim, eu olhava as estrelas no céu, era muito, né, tudo muito limpo o céu. E eu falava, se um dia as coisas forem se acertar, eu quero que caia uma gotinha no meu nariz. Eu lembro que caía uma gotinha d'água. Cada vez que eu falava isso, caía. Interessante. Era uma criança, né? E meu pai ficou ali, vamos dizer, mais de 40 anos, né? 40 e tantos anos, longe de casa, teve uma outra família, não teve filhos. E em 87, minha mãe se converteu um pouco antes de mim. Ela se converteu uns 2, 3 meses antes de mim. E independente um do outro, não foi a ação um do outro, eu me converti aqui, na faculdade. Deus me alcançou aqui, alcançou ela lá pouco antes. Eu lembro de eu indo para casa, ela cantando muito feliz aquele hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Por isso que a gente canta aqui hoje, eu vou às lágrimas, né? Porque eu lembro da conversão da minha mãe, quando Deus começou a entrar e mudar a história da minha família. E recentemente, a companheira do meu pai, né? Ela faleceu. Teve uns últimos anos muito difíceis, com Alzheimer. E foi em meio do ano passado, lá para junho, julho. E eu saí, todos sabem que eu viajo muito a trabalho, mas Deus propiciou uma semana ou duas ali de uma janela que eu pude parar naquela semana. Fui lá, peguei ele, levei para a terra natal dele de carro, eu, o Paulo Henrique. Passamos um tempo ali para tentar distrair ele um pouco. E o Senhor, depois eu deixei ele lá onde ele morava mesmo, e ficou assim. Recentemente, meu irmão sentiu de desafiar ele a vir para cá. Ele não queria vir para cá, eu também já tinha chamado para vir para cá, ele não queria. Mas o meu irmão decidiu desafiar ele, ele aceitou. E meu irmão, faz um mês e meio mais ou menos, trouxe ele, está morando com meu irmão, alugou uma casa maior, né? A gente está também ali num projeto juntos, assim, para propiciar qualidade, né, de vida para o meu pai, já está com 84 anos. Aí eu comecei a ver as coisas assim, na viagem de volta ele começou a falar, você sabe que talvez até eu voltasse para tua mãe. Aí daqui a pouco eu vejo minha mãe falando alguma coisa aqui também, e eu falei, né? E eu lembrei, aí eu estou tomando banho, eu comecei a ver uma história, eles começaram a se encontrar aqui, brigaram, disseram o que tinha que dizer um para o outro, e depois se acertaram. E começaram a fazer um projeto de voltar, né? E eu estava tomando banho uma semana antes, que a gente já tinha mais ou menos decidido que eu ia ser o pastor que ia fazer ali a oração, né, ou abençoar o retorno deles. E eu estava tomando banho e comecei a pensar, Senhor, é assim que o Senhor vai fazer? Aí Deus me trouxe à mente uma coisa, que quando eu estava orando, muitas vezes, ele falou, olha como é que é interessante, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, mas como uma criança, Deus fala de uma maneira especial, né? E Deus falou comigo, aí Deus me trouxe à mente o que ele já tinha falado comigo. Ele falado, fique tranquilo, um dia tudo vai se acertar. Eu não sabia que ia ser 47 anos depois, mas... eu comecei a pensar, meu Deus,
É assim que o Senhor vai fazer? Que imaginativo, né? Que imaginação. Me lembrou tanta coisa, me lembrou... Tem um filme chamado Eternamente Jovem, não sei quem já viu aí, que uma pessoa encontra a amada já idosos os dois, né? Mas ele ficou numa cápsula, ele ficou congelado no tempo e achou que ela ia morrer, se voluntariou para ser congelado, e o tempo e algo deu errado, ele ficou décadas, não apenas 1 ano ou 2, como ele ia ficar. E me lembrei, e aí eu comecei a pensar assim, puxa, vai ser assim mesmo? Bom, ontem eu fui lá, né? Reuni, toda a família estava reunida ali. Eu tive a oportunidade de ficar uns 20 minutos. Eu falei tudo que eu queria falar para eles. Eu já os tinha perdoado, eu os perdoei. E dei uma palavra de recomeço para eles, né, como pastor. Não é todo mundo que pode fazer o casamento dos pais, né? Refazer o casamento dos pais, que tem esse privilégio. E eu pude falar ali para eles coisas. Falei que eu subi em cima da casa. Depois eu vim a descobrir que a minha mãe não sabia. Minha mãe depois confessou para minha esposa. Não sabia que o Paulo tinha sofrido assim. Engraçado, né? Os pais não sabem quantos filhos sofrem. Ainda mais na década de 70, que não era comum, era muito vergonhoso. Eu tinha vergonha de não poder trazer amigos em casa. Não é que não podia, eu podia, mas eles iam perguntar do meu pai não estava em casa, era muito vergonhoso na época. Hoje em dia, dependendo do meio da família, é quase que um status, né? Ter pais separados. Mas o que acontece é que eu ali pude falar, né? E dizer coisas ali, e estava toda a descendência reunida deles. 4 netos da parte do meu irmão, 3 netos da minha parte, 2 noras e 2 filhos, todos numa mesma sala. E eu virei e falei assim, isso aqui é a sua descendência. É de agora em diante que vocês devem se preocupar, né? É de agora em diante, li Filipenses para eles que fala que é dali para frente que você deve percorrer, olhar para a sua vida, né? Não tem que esquecer o que ficou para trás. E dei essa palavra para eles. E o que aconteceu foi o seguinte: eu poderia naquele momento ter pensado, olha, agora eu não quero mais. Eu poderia ter me revoltado com Deus. Mas sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Eu me lembrei de José. Abra em Gênesis 45. Eu vou contar aqui para quem não puder, para quem não lembra direito o que aconteceu com José. José foi vendido pelos irmãos aos 17 anos, como escravo para o Egito. Ficou 13 anos como escravo, a maior parte deles numa masmorra. Maior parte desses anos numa masmorra. O que ele era a pessoa que tinha todo o direito do mundo de se revoltar contra Deus, porque ele foi fiel a Deus. Se você ler a história, pouco antes ali do capítulo 45, você vai perceber que o que aconteceu foi que ele estava na masmorra, ele foi vendido pelos irmãos, tudo porque ele teve revelação de Deus, teve uma visão profética de Deus, foi fiel a Deus, e ele foi parar numa masmorra. Perdeu anos da juventude dele, dos 17 aos 30 anos.
ele esteve numa masmorra. Os melhores anos, talvez, do vigor, de ir para festa com amigos, de ir para os rolês, né, com amigos. Tudo isso José perdeu. E ele só saiu da masmorra porque Deus o usou tremendamente com o faraó. E deu a ele ali uma revelação de um sonho, que haveria 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. Então, dali, ele foi colocado como segundo homem no reino, só debaixo de faraó, e ele ficou ali, ele passou os 7 anos de abundância planejando para que o Egito fosse o celeiro do mundo, e no segundo ano de fome, ou seja, tinham se passado 9 anos, não é verdade? Ele já estava com 39 anos, pelo menos, porque não se fala quanto tempo foi da hora que ele saiu da masmorra até começar os 7 anos, não é muito claro. Mas pelo menos 39 anos, ele já era um quarentão, quando ele viu os irmãos dele não chegando na cidade para comprar comida. E em Gênesis 45, a gente vai ler agora, é o momento em que acontece o encontro de José com seus irmãos. Vamos ler aqui o que aconteceu. Eu vou ler na linguagem de hoje, amém, queridos? Gênesis 45 diz: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Está na linguagem, ali está a Nova Almeida atualizada. Não tem a linguagem de hoje? Se você puder colocar. Saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada, e José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Vamos parar aqui. Eu me lembrei de José. E eu falei: como posso eu me irritar com Deus se José tinha muito mais motivos que eu? Eu poderia ter falado: olha, Senhor, agora eu não quero mais, porque eu perdi aqueles anos que as crianças saem com os pais em férias. Eu só viajei com meus pais uma vez. Eu tinha 6 anos. Assim, viagem longa, né? Para Minas Gerais, a terra da minha mãe, e depois para Miraí, a terra de alguns parentes antepassados do meu pai. Eu lembro dessa viagem. Meu irmão tinha 2 anos. Mas eu perdi aquelas festas, né? Assim, aquelas viagens de pais. Perdi festas de aniversário com meus pais juntos. Agora eles estão aqui idosos, meu pai já anda com dificuldade. Né? E agora? Agora não serve mais. Eu podia ter falado isso, não podia? Mas não, querido. Quando José diz isso aqui, ele não se importou com os anos de juventude deles, que foram perdidos. Ele viu da ótica que Deus vê. E é isso que eu queria dizer, que é o nosso foco aqui hoje. Deus vê a eternidade. Deus não vê como nós vemos. E não só Ele vê a eternidade, como Ele vê um plano muito maior que nós não conseguimos entender. Quem já foi em casa sabe que eu pinto quadros, né? Tinta óleo sobre tela.
Quando você chega muito perto de um quadro, você só vê borrão nas tintas. Você não consegue definir. Às vezes a pessoa pinta uma pessoa, ou pinta um cachorro, ou pinta uma árvore. E você chega muito perto, você só vê borrões. Quando você se afasta a uma certa distância. Ah, agora sim. Quando eu estou aqui perto, eu vi um borrão branco. Quando eu afastei, eu vi que aquele borrão branco era um reflexo de luz que estava num vidro. E é lindo, faz todo sentido de longe. Em inglês existe uma expressão, né, para quem é de administração às vezes, que se chama de big picture. Que você vê o quadro, em português seria assim, o quadro geral. Vê a cena toda. E Deus é assim. Nós só podemos às vezes enxergar de perto. José viu que era necessário que ele fosse para o Egito na frente, para que eles tivessem para que ele abrisse caminho, para que a descendência de Abraão, no final das contas, tivesse continuidade e o plano de Deus se cumprisse. E, em última análise, que viesse a linhagem pelo qual o Cristo veio ao mundo. José entendeu que havia coisa muito maior do que aqueles... Quantos anos que ele perdeu? Dos 17 aos 30, né? Foram 13 anos. E depois perdeu mais 9 anos sem a família, 22 anos, longe da família, sem desfrutar o pai, sem desfrutar os irmãos, sem desfrutar a alegria de estar entre os seus. Ele viu que o que estava em jogo, o grande quadro, o quadro geral era muito maior do que apenas 22 anos da vida de um homem. Estava ali o plano de salvação pelo qual viria o Messias ao mundo e salvaria a humanidade. O plano, talvez um plano do diabo ali, era destruir a descendência de Abraão. Porque Deus já havia falado no passado que abençoaria todas as nações da terra por meio de Abraão. É importante que nós entendamos que às vezes nós sofremos, passamos por situações, não entendemos, mas às vezes há um quadro geral, há um quadro grande que nós não estamos conseguindo ver, que está por trás disso tudo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu pude ali entender que Deus tinha algo muito maior. Naquela sala ali com meus pais, eu falei: eu te perdoo vocês, porque quem sabe, se não fosse esse sofrimento que eu passei. Está vendo essa casa, numa sala grande, né? Estava toda a descendência deles, dos dois. Eu falei: todo mundo aqui é salvo. E meu pai também confessou a Cristo. Ele já tinha aceitado a Jesus. Ontem fizemos a oração da confissão. E ele está salvo. Era o que eu orava, querido. Eu orava. Sabe qual era a minha oração? Eu já tinha me conformado, eu já não orava mais pela volta deles. Eu orava pela salvação do meu pai. Eu orava: Senhor, coloca a gente para pregar para ele. Eu estou tão longe, eu não consigo ir lá frequentemente. E prolonga os dias dele, Senhor. Eu orava também assim: prolonga os dias do meu pai, para que eu ainda passe anos de qualidade ao lado dele. Eu orava assim. Sabe o que Deus resolveu fazer? Meu pai é o último irmão da família dele vivo. A minha mãe é a última viva também entre os irmãos e irmãs dela. Meu pai é o último entre irmãos e irmãs. Foram 8 ou 7 irmãos de cada lado. Meu pai e minha mãe, cada um teve 7 ou 6 ou 8 irmãos, assim, como era antigamente, né? E os 2 são os últimos. Tudo porque uma criança de 9 anos subiu numa laje e chorou muito durante muitos anos, até completar 10, 11, 12, 13. E ao mesmo tempo aquilo foi cura para mim. Foi cura ali naquele ambiente para todo mundo. Cura para mim porque eu que juntei ali, em última análise, Deus me usou para juntar os dois. Coisa que eu me acusava quando eu era criança. Eu queria ser aquela criança. Tem um outro filme chamado Operação Cupido, né, que uma criança une os pais, vai atrás dos pais ali, une os pais. E há muitos filmes assim, né?
aqueles filmes americanos que as crianças são mais inteligentes que nós, né? Que une os pais lá e faz os planos lá para unir. Eu queria ser uma criança dessa, eu não era. E aquilo me deixou, de uma certa maneira... Agora, aquilo, ao mesmo tempo que me abateu, aquilo me preservou. Porque eu tenho certeza, eu me conheço. A gente canta hoje o que eu faria, né, se não fosse a tua cruz. Nós cantamos isso. E eu tenho certeza que eu estaria muito longe do Senhor. Mas porque eu fui abatido, porque eu fui... talvez tive, assim, eu me preservei. Eu fiquei uma pessoa mais introvertida na infância. E aquilo me preservou, até mesmo de não ter vontade de desfrutar nada do mundo. Que havia uma certa tristeza em mim. Isso me preservou até eu me converter com 20 anos. E depois, minha primeira namorada foi minha esposa. Graças a Deus, e Deus me deu uma família linda. E eu jurei, falei também ontem para meus pais, por causa do que eu passei, eu jurei que eu ia lutar pela minha família, o que eu tivesse que lutar para que meus filhos não passassem pelo que eu passei. Muitos fazem o contrário, né? Eu sofri, que vão sofrer também todo mundo junto, mais ainda. Mas eu tive a atitude correta. Por isso eu digo para vocês, jovens e os casados também aqui, lutem. Não permita que venha desavença, que o diabo vença as batalhas no casamento e traga separação, porque isso traz maldição para a sua família, para os seus filhos. Traumas, coisas que só Deus pode quebrar, como já tinha quebrado na minha vida. Eu não precisava mais disso, querido. Eu já estava resolvido. Mas, mesmo assim, Deus já tinha prometido àquela criança. E Ele cumpriu. Eu queria dizer algo. Se você tem coisas que estão demorando, saiba que se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe com o tempo. É no estalar de dedos. Há um mês atrás, eu não diria que isso era possível. O que aconteceu em um mês. Em um mês aconteceu o que em 47 anos não acontecia. Um mês e meio. Eu já tinha desistido. Deus já tinha me curado, me tratado, eu já estava bem. Mas eu glorifiquei a Deus, porque muitos homens de Deus, quando foram atendidos de coisas milagrosas, falaram, agora eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, ou agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Eu queria acrescentar uma coisa que eu não falei de manhã, mas para mostrar para vocês como que Deus vê a eternidade. Por que eu estou falando que Deus vê a eternidade? Porque esses 47 anos que eu teoricamente perdi, aqueles 22 anos que José teoricamente perdeu, isso não é nada diante da eternidade, querido. Deus, quando olha o nosso tempo de vida, Ele não olha aqui na terra somente. Ele vê você por toda a eternidade. Quer ver isso claramente? Abre em Jó. Jó 1. No versículo 2 e 3. Eu não vou ler o versículo. Você pode abrir aí, você vai ver. Diz que ele tinha ali, ele conta, enumera os bens de Jó. Ele tinha o quê? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Antes, no versículo anterior, ele tinha falado, quando ele fala dos bens, ele fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí tem todo aquele sofrimento de Jó, tudo aquilo que ele passou, e ele foi outro que sofreu, né? Muito mais do que eu sofri, o que José sofreu. E lá no final do livro de Jó, quando ele aprendeu tudo o que tinha que aprender, se humilhou, em Jó 42, 10, fala assim que Deus abençoou Jó e deu a ele o dobro de tudo quanto ele tinha. Jó 42, 10. Aí, esquece-se esse assunto de deu o dobro de tudo que ele tinha, no versículo 11.
Entra no versículo 12, 13, ele começa a falar novamente. Aí ele vai dizer o que ele deu. E Deus abençoou sobremaneira o segundo estado de Jó. Deus abençoou o segundo estado de Jó, de maneira que ele veio a ter 14 mil ovelhas. Lá em Jó 1, eram 7 mil. E deu o dobro para ele, né? 14 mil. 6 mil camelos. Eram 3 mil lá, se você for olhar lá em Jó, lá no capítulo 1. 1.000 juntas de boi, eram 500 juntas de boi. Tudo dobro. 500 jumentas. 1.000 jumentas, eram 500. Passa para o próximo versículo. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Por que ele não deu 14 filhos e 6 filhas? Sabe por quê? Porque Deus vê a eternidade. Ele já tem, né? Os 7 filhos e 3 filhas ainda estão vivos para Deus. Lembra, Deus não é Deus de mortos, Jesus falou, né? Jesus falou assim para os fariseus: não ouviste que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E você acha que Deus é Deus de mortos? O que Jesus quis dizer? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Eles não estão mortos do ponto de vista de destruídos, aniquilados. Eles ainda estão por aí. Um dia você vai encontrar com eles. Então, quando Deus quis dobrar os filhos, ele não precisou dar 14, ele só deu mais 7 meninos e mais 3 meninas. Porque havia 7 meninos e 3 meninas no paraíso com ele. Olha que tremendo. Alguns usam esse versículo para teorizar que nós vamos, não é que vamos manter, mas nós vamos reconhecer os graus de parentesco que tínhamos na terra. Não é que vamos ter o grau de parentesco. A gente vai se lembrar, olha, você lá na terra era meu filho. E talvez até vamos ter uma proximidade maior, quem sabe, não sei. Né? Mas assim, a gente vê aqui que Deus, quando ele olha, querido, ele olha assim. Ele olha mundo espiritual e mundo natural, ele está vendo uma coisa só. Ele está vendo ali esses... Então imagine quando ele olha esses 47 anos que eu perdi. Eu não perdi. Quando ele olha a eternidade, aqueles 47 anos é uma gota num imenso oceano. É um nada. Então não lamente tempo perdido. E eu li ontem para os meus pais, acho que é Filipenses, deixando as coisas que ficaram para trás, né? Prossiga para o alvo, para o plano, para o prêmio da soberana vocação. É isso que Deus quer. Deixa o que ficou para trás, querido, porque é irrisório. O que temos pela frente é a eternidade. É a eternidade. Então, para aqueles que perderam entes queridos, saiba que eles não morreram para Deus. Deus não vê dessa maneira que nós vemos aqui. Davi, quando perdeu o seu filho com Batseba, aquele primeiro que nasceu do pecado, ele falou claramente: eu vou parar aqui de chorar porque ele já morreu e ele não vai vir mais para mim, mas eu irei para ele. Davi sabia que um dia ele ia encontrar o filho dele. Um dia nós vamos reencontrar nossos entes queridos que se foram. Amém? Abra em Romanos 8. Romanos 8, 28. Pode ser na revista atualizada mesmo. Diz assim: sabemos que todas as coisas... É um versículo muito famoso, né?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra aqui faz muito mais sentido quando a gente se lembra do que aconteceu com José, o que aconteceu com Jó, e eu até mesmo quando eu olho para a minha vida. Eu sofri, mas provavelmente, querido, aquela sala não estaria cheia de uma família salva em Cristo Jesus, se a gente tivesse tido uma vida normal e mundana daquele momento. O que o diabo pensou que estava fazendo, destruindo uma família, Deus transformou em bênção. Ele reescreveu a história. E se ele não tivesse reescrito, pessoal? E se você estiver numa condição hoje que acha que é impossível, deixa eu dizer algo. Esse versículo aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não quer dizer que vai tudo bem na nossa vida o tempo todo. Ele está olhando o grande quadro. Ele está se afastando. É Deus se afastando. Coitado da pessoa que está filmando aí, né? É Deus se afastando, olhando os 9 fora de tudo que vai ficar. Tudo cooperou para que no final eu estivesse com Cristo, você estivesse com Cristo, a tua família estivesse com Cristo. É o que importa, é o prêmio da soberana vocação. Prossigamos para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação. Então, mesmo, eu te garanto uma coisa, a minha opinião sobre Deus não ia mudar nada se meus pais não tivessem voltado. Porque eu já sabia que eu estaria satisfeito se Deus tivesse salvo meu pai. Essa era a minha oração principal. E isso aconteceu. Todo o resto que vier é porque uma criança orou e Deus quis, né? Deus falou que ia cumprir, cumpriu. Não é... Vai ter dificuldades, querido. Não é uma coisa simples de 2 pessoas voltarem a se unir depois de 47 anos. Né? Não foram 47 anos contínuos separados. Houve interrupções ao longo do caminho, né? Voltando, saindo, voltando. Mas foram 47 anos de desarmonia. Não vai ser uma coisa simples como aqueles filmes, né? Aqueles contos de fada que passam, que no final viveram felizes para sempre. Não, vai ser um período de recomeço, de reaprendizado. Mas isso é com Deus. Eu já nem me preocupo mais. Né? Se eu tentasse ajudar, eu ia atrapalhar. Não é verdade? Todas as coisas cooperam. Esse versículo ganha muito mais sentido quando a gente entende que Deus age vendo um quadro geral, vendo a eternidade, vendo o grande plano da salvação, vendo o grande, e ao mesmo tempo Ele consegue olhar para cada um, ver os anseios de cada um e ouvir o clamor de cada um. Ele não resiste ao clamor de uma criança. Ele não resiste ao clamor de um coração contrito e compungido. Ele não resiste a um choro sincero. Ao mesmo tempo, porque, gente, Deus nesses 47 anos estava mexendo os pauzinhos para unir meus pais de novo. Nessa altura da humanidade, ele tinha que estar preocupado em planejar o Armagedon, né? Planejar o Apocalipse, se preparar, né? Está na hora, né? Está quase aí, as coisas estão acontecendo. Começar a selecionar os anjos que vão vir com Jesus, né? Fazer ali um ranking ali, quem que vai vir, quem que vai ficar na retaguarda, quem que vai vir na frente, para buscar a igreja. Ele podia estar preocupado com isso. Mas ele é tão poderoso que ele também se preocupou em atender uma criança que um dia subiu numa laje e clamou. Eu não sei se está ficando claro, mas a ideia aqui é que, primeiro, esse versículo aqui ele fala que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Amar a Deus está definido na Bíblia. O que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E depois ele fala, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está subentendido que são chamados e ouvem o chamado. Está subentendido aqui, né? Aqueles que amam a Deus, eles são chamados, e segundo o propósito, e ouvem o chamado, atendem o chamado. Então, querido, amem a Deus. Tenham os seus mandamentos e os guarde. Ouçam o chamado de Deus. Cumpram o seu propósito. E não deixem de ter esperanças naqueles sonhos antigos, mesmo que demorem anos, mesmo que demorem décadas, mesmo que demorem 47 anos, 60, porque isso para Deus não é nada. Eu brinquei hoje cedo que para quem é muito jovem, nem entende esses... Né, 47 anos para quem é muito jovem já é uma eternidade. Não é verdade? Eu lembro que quando eu tirei a carteira de motorista, eu tinha 20 anos e ela durava até eu fazer 40 anos quando eu tinha que fazer o exame de vista. Aí eu olhei, nossa, eu vou ter que fazer o exame de vista de novo quando eu fazer 40 anos, e isso vai ser em 2006. Eu olhei, rapaz, eu estava em 1986. Olha, te garanto, eu olhei aquela data assim, eu não entendi aquela data. Falei, 20 anos? Isso é uma eternidade. Jesus já voltou até lá, sei lá o que acontece. 20 anos é uma eternidade. Hoje, para mim, 20 anos é 5 Copas do Mundo, sei lá. Coisas que passam rápido, né? Uma Copa do Mundo termina, já percebeu? Termina uma Copa do Mundo, já é eliminatória para a próxima, daqui a pouco já está aí a próxima Copa. Então, hoje as coisas parecem que, para quem é mais adulto, parece que o tempo passa muito mais rápido. Mas assim é. Eu queria dizer, a palavra de hoje não quer dizer que Deus vai atender coisas que estão represadas na tua vida de décadas. Quer dizer que Ele pode atender, se Ele quiser. E se Ele não quiser, querido, não importa. Veja o grande quadro da tua vida. O que Deus fez, fará e tem feito por você, dentro do plano maior para a tua vida, para a igreja, para a salvação da humanidade. Onde você se insere. Isso é o plano, isso que é o que, na verdade, importa no final de tudo. No final de tudo, é isso que importa. Mas, de vez em quando, Ele vai nos surpreender. E vai atender pedidos represados. E a gente vai ficar como aquele salmista que escreveu, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Lembrando ali do fim do período do exílio, né? De Israel. E eu queria deixar uma palavra assim de esperança. Não desista de clamar. Mas, ao mesmo tempo, não culpe Deus pelas coisas erradas. A gente não, que você vê acontecendo, às vezes, pelas demoras, pelas coisas que você, às vezes, acha que devia ser de um jeito e está de outro. Porque Deus vê o quadro completo. Ele vê a uma longa distância, Ele vê tudo fazendo sentido. A gente só vê de perto, a gente vê borrão na tinta. Mas Deus está vendo o total. O que pode não fazer sentido para mim e para você, pode fazer sentido para o Senhor. A gente não sabe. A gente não sabe o que seria, o que aconteceria, se as coisas estivessem do modo que nós planejamos. Então, vamos guardar o nosso coração, perdoar a Deus. É uma palavra que eu ouvi há muitos anos com esse título, né? Perdoe a Deus. Não que Deus tenha feito algo errado. Ele nunca faz nada errado. Ele é a nossa referência de perfeição. Mas Deus, às vezes, é acusado por nós de fazer coisas que Ele não faz, erradas. Mesmo que inconsciente a gente atribui a Ele
a Ele falhas que Ele nunca tem. Então, quando nós dizemos, Senhor, não é o Senhor, eu reconheço que não é o Senhor. Eu aceito a Tua vontade, no tempo do Teu tempo. Porque o que são essas décadas, ou anos, ou meses, diante da eternidade que o Senhor tem para mim? Vamos ficar de pé? Chamar o Rodrigo e a Bruna para a gente cantar um cântico. Eu queria de manhã eu quase não fiz, porque eu achei que não ia caber, mas assim, eu fiz um apelo e me surpreendi com a quantidade de pessoas que quis uma oração de fortalecimento dentro dessa palavra. Eu queria abrir a oportunidade novamente. Se você quer uma oração da igreja, uma oração pastoral de fortalecimento, se você tem essa liberdade, quero deixar disponível, aberto de você vir à frente para ser fortalecido, querido. Porque às vezes a gente passa por situações e não entendemos, né? A quantidade de gente que deu retorno na parte da manhã, que chorou, que entendeu coisas que não estava entendendo. Outras falaram que guardaram no coração porque sabem que vai precisar desta palavra um dia. E se você é muito jovem, provavelmente você vai precisar, se ainda não precisa. Porque nós precisamos confiar em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. Isso nem sempre é fácil. Então eu queria, enquanto nós cantamos esse cântico, enquanto a Bruna canta esse cântico, que fala de confiar em Deus, eu queria que, se você precisar de oração, especificamente sobre você, eu queria te convidar a vir à frente enquanto a gente canta esse cântico. Tenha liberdade. Se não, se você tem algum tipo de constrangimento, levante a mão, alguém vai orar com você a uma certa distância, mas vai impor as mãos à distância contigo, tá bem? Fique à vontade. Senhor, eu oro por esses irmãos. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que eles buscam de fortalecimento nesta noite, o Senhor concede. Porque o Senhor é aquele que revela, meu Deus, revela a Tua vontade de maneiras, às vezes, que nós não compreendemos. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos dá paz de que o Senhor está no controle de tudo. E nós não veremos mais tempo como tempo perdido, mas veremos o tempo como o Senhor vê a eternidade, o Senhor vê o quadro completo. Por isso, meu Deus, fortaleça esses irmãos que vieram à frente. Que eles, meu Pai, saiam daqui nesta noite com a certeza de que o Senhor falará mais intensamente com eles. Se eles tiverem, ó Deus, que ouvir do Senhor palavra de consolo, como tantas vezes eu ouvi, eles vão ouvir, mas eles serão fortes, meu Deus, para percorrer estes caminhos, para aguardar, ó Deus, o tempo que for necessário. Não importa se serão dias, semanas, meses, décadas. O que nós sabemos é que o Senhor, com estalar de dedos, muda uma situação. Nada é difícil demais para o Senhor, meu Deus. Nada é difícil demais. O Senhor pode mudar situações complicadíssimas de anos, décadas, séculos, num estalar de dedos, com a Tua vontade. E nós Te louvamos por isso, porque servimos e confiamos em Ti, meu Deus. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso?